Por falar em comércio, a partir do dia 1º de julho de 2025, entra em vigor a portaria número 3.665/2023 do Ministério do Trabalho e Emprego, que estabelece que o trabalho no comércio aos domingos e feriados só será permitido mediante previsão em convenção coletiva de trabalho. Vamos entender um pouquinho mais essa discussão, se vai realmente entrar em vigor agora, se vai ser adiado, qual é o reflexo disso, qual é o impacto que isso pode ter para o comércio, para o cliente, para quem trabalha no setor também. A gente está recebendo o Carlos Grendene, que é presidente do Cindy Lojas, para a gente conversar sobre esse tema, essa norma sobre os trabalhos aos finais de semana e feriado também. Carlos, bom dia, meu caro, tudo bem? Bem-vindo. Bom dia Marquinhos, bom dia César, é um prazer enorme estar aqui num assunto tão polêmico. Pois é. Mas com tranquilidade a gente vai desvendar um pouco desse processo que está acontecendo, e como você colocou, né, é desde 2023 que tem essa portaria, e entraria agora em julho desse ano essa regra. Mas nas últimas semanas agora, numa grande negociação envolvendo a CNC e a CNDL em Brasília, já se tem algo que é bem provável que vai ser prorrogado, tá? Em virtude, né, do Brasil ser um país enorme com supermercados, por exemplo. Hoje, qual é o supermercado que não trabalha um domingo, né? Farmácias, enfim, não sobrevive, já né? tem, exatamente, entendeu? Isso já faz parte do cotidiano do cidadão brasileiro, né? Da população em geral. Então, essa negociação está existindo, mas o importante que se frisa, tá? Que mesmo que seja regulamentado, o que o comércio tem que entender? Que fazendo, tá, um acordo na CCT, tanto do sindicato patronal quanto do sindicato laboral, sindicato dos trabalhadores, você garante a abertura. Então, isso é o mais importante, que está inclusive nessa portaria. Então, pode ficar tranquilo que aonde há uma negociação de ambas as partes, que existe esse diálogo, você vai conseguir com tranquilidade manter tudo como está. Então, essa é a garantia que a portaria também assegura, que você tendo a negociação do sindicato patronal com o sindicato laboral, você vai manter o domingo e os feriados com a abertura. Tem que prevalecer o bom senso. Isso já acontece hoje na prática, presidente? Isso hoje já acontece. Nós em Joinville também temos um pouco de privilégio, porque ambas as partes negociam e estão sempre em harmonia. Então isso nos garante essa tranquilidade que Joinville não vai acontecer esse fechamento. Tá? Então isso posso garantir, porque a gente já tem uma boa relação com o sindicato laboral, com o sindicato do comércio, os trabalhadores, que o presidente é o Mazinho, então a gente sempre está conseguindo fazer bons acordos, inclusive no 1º de maio os shopping centers puderam trabalhar perante também um acordo coletivo que existiu. Claro que os trabalhadores nesse dia ganharam um bônus de R$185, Então é porque existe essa negociação, então isso que é mais importante. Só para tirar uma dúvida aqui com o presidente, César, né, o presidente do Cindy Lojas, até para o ouvinte entender, presidente, é o seguinte: hoje na prática isso já acontece em Joinville e tal, mas tendo essa norma entrando em vigor, enfim, a dúvida até de leigo aqui é o seguinte: bom, se o funcionário precisa trabalhar o domingo ou o feriado, aí mediante cada data teria que ter uma convenção específica, coletiva para aquela data, ou se estabelece? Não, você faz um acordo pro ano inteiro. Pro ano inteiro. Pro ano inteiro. Aí o sindicato coloca as condições que a patronal vai ter que exercer, né, para aquela abertura, né? Bem provável que vai ser negociar horas extras, enfim, né? Mas essa é a norma que hoje a gente consegue ter. Algumas cidades provavelmente têm essa dificuldade ainda. Então. Aonde existe, por exemplo, outras cidades maiores, talvez que os sindicatos dos trabalhadores sejam mais exigentes, vamos supor, as suas diretorias, entende? Talvez a negociação vai ser mais árdua.
Mas tenho certeza que hoje o Brasil caminha também, né, no sentido das boas negociações, né, de ambos os lados, independente às vezes, né, de governo, né? Nós empresários sempre colocamos, independente de governo A ou B, se você não sentar para negociar, para melhorar inclusive as suas cidades, né? A gente vê o governo municipal aqui negociando com o governo federal e são de partidos opostos, né? Mas para nós o interessante para a população é que a gente negocie cada vez mais e que cada um tenha seus interesses e que mude a vida para aquelas pessoas que você está negociando. Então, por isso que é importante as negociações de ambos os lados. Por quê? Porque é nessa comunhão de ideias, né, que você avança, inclusive para o comércio, para a indústria, enfim, para os serviços, né? Tudo tem que estar hoje muito bem negociado. Por quê? Porque o mundo tem que o mundo, se você não negociar, como é que você vai conseguir participar dele? Fica muito difícil. Uma andorinha sozinha não faz verão. Não faz verão. Um ditado popular. A gente falando de grandes estabelecimentos, principalmente que estão mais próximos, que é o setor supermercadista, não é, presidente? Mas tem o comércio de rua, tem os centros comerciais, os shoppings têm as suas próprias regras também. E a gente sente em Joinville até que há uma troca, não é, em certas datas, como o Dia das Mães, por exemplo. Fui no mercado na sexta-feira, eles já avisaram, olha, domingo, Dia das Mães, o mercado não vai funcionar. Só acredito que esse acordo entre o estabelecimento e os próprios funcionários nos feriados mais que são mais participativos de família pode continuar? César, é importante essa tua colocação no sentido de que há uma consciência também hoje de muitos donos, né? Então, como você colocou que esse mercado não iria trabalhar no domingo. É uma consciência maior. Era o Dia das Mães. O Dia das Mães, né? Tem talvez também dia Páscoa também, às vezes tem setores que não trabalham, né? Agora o shopping center já é difícil fechar nessas datas. Por quê? Porque o shopping se tornou uma alternativa para a própria cidade, né? Você imagina chegar num domingo e o shopping está totalmente fechado. Vai ser algo assim que vai ser um susto, como o frio de hoje de manhã, né? Que nós comentávamos aqui no estúdio, que quem está saindo de casa saia prevenido, porque realmente a temperatura caiu de verdade dessa vez. Então, nesse sentido, você fica com uma alternativa. Então a consciência vai aumentando, né? Cada ano que vai passando, né? As negociações vão um convencendo o outro, né? Mas com o bom senso. Eu sempre falo que nas negociações o bom senso é que tem que prevalecer. Sempre, né? Presidente, nós ouvimos também o presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Joinville e região, o Valdemar Schultz Júnior, o Mazinho, como é conhecido, e o advogado do sindicato, o Fabrício Bittencourt. Os dois também vão comentar agora no Jornal da Manhã sobre essa discussão envolvendo o comércio. Nosso amigo César Júnior, programa da Jovem Pan, esclarecer sobre a lei Portaria 3665 de 23, que regula o feriado no comércio. E para isso, para nós termos uma resposta conclusiva, eu conto com o apoio do Dr. Fabrício Bittencourt, aqui dos sindicatos comerciários. Bom dia, caros amigos. O seguinte, a portaria 3665/23, ela nada mais é do que uma regulamentação da lei 11.603 lá de 2007, que no seu artigo 6 estabelecia o quê? Que para ter o trabalho no feriado é permitido, sim, porém somente por convenção coletiva de trabalho entre os sindicatos patronal e laboral. Nada mais do que isso, regulamentando a lei, uma vez que a portaria antiga, a 671 de 2021, ela estava ilegal, porque ela autorizava, só que ela, pela hierarquia das leis, ela vale menos do que uma lei. Então a 3665 nada mais é do que a correção da legalidade da lei 11.603. Portanto, o trabalho em feriado é permitido, mas somente por convenção coletiva de trabalho. É isso, né, presidente? É permitido mediante convenção. Mas é importante relatar aqui também, assim, ó, que não precisa nem da portaria, nem de convenção, os hotéis, restaurantes, os postos de combustíveis, farmácia, esses não precisam. Então tem que ficar bem esclarecido, né? Porque senão vai sair todo mundo achando que o posto de combustível vai voltar a fechar como era mais ou menos há 40 anos atrás,
Não sei se vocês são dessa época, mas os postos de combustível fechavam na sexta-feira à noite. E só voltavam na segunda. E só voltava na segunda. Parece, é bom a gente às vezes relembrar essas coisas, porque a moçada, a juventude, né? Não faz tudo muito mais fácil, exatamente. Então às vezes é bom umas entrevistas dessas a gente recordar algumas coisas. 40 anos atrás já não tinha shopping. Exatamente isso. O único que existia, que estava começando a falar, era em São Paulo. Em São Paulo, se não me engano, era o Iguatemi. O Iguatemi estava colocando exatamente o primeiro shopping, e demorou para sair o segundo shopping no Brasil. Para vocês terem uma ideia, o segundo shopping foi em Porto Alegre. Então, para te ver como a evolução foi mudando, e hoje, né, seria impossível, né, você não ter shopping center hoje no Brasil. Então tem alguns estabelecimentos que estão isentos dessa exatamente, questão, assim, isso funciona mais para supermercado, o comércio nosso em geral, né, das lojas tanto de rua como de shopping, tá? Então isso que é importante frisar, né? A população pode ficar tranquila, né? Vai continuar tudo funcionando, né? Claro, dentro das suas capacidades de cada um. A gente vai também ouvir a opinião de um especialista, o advogado Carlos Henrique Corrêa Vailate, membro da Comissão do Direito do Trabalho da OAB Seccional Joinville. Vamos ouvi-lo. É geral que domingos e feriados são dias destinados. A CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, sempre previu como regra geral que domingos e feriados são dias destinados ao descanso do trabalhador e que o trabalho nos respectivos dias só poderia ocorrer por meio de uma autorização da autoridade competente, que no caso seria o Ministério do Trabalho e Emprego. Isso está lá no artigo 67, 68 e 70 da CLT. E essa autorização veio por meio da Portaria 671 de 2021 do Ministério do Trabalho e Previdência, onde se passou a prever que domingos e feriados poderiam de forma irrestrita ser dias de trabalho normal. No entanto, a Portaria 3.665 de 2023 revogou alguns dispositivos da antiga portaria, passando a disciplinar que agora, a partir de 1º de julho de 2025, para o comércio geral poder trabalhar em domingos e feriados, é necessária uma convenção coletiva de trabalho, que nada mais é do que um acordo entre o sindicato patronal, que é o sindicato dos empregadores, com o sindicato laboral, que é o sindicato dos empregados. Então, nesse instrumento coletivo, se tiver a previsão de trabalho em domingos e feriados, ok, pode abrir o comércio, pode trabalhar em domingos e feriados. Isso prestigia a negociação coletiva e vale lembrar que essa nova portaria não revogou alguns outros dispositivos da antiga portaria. Por exemplo, as funções e as atividades tidas como essenciais continuam a poder trabalhar em domingos e feriados, tais como segurança, saúde, transporte, entre outras. Presidente, resumo da ópera, tanto para o trabalhador quanto para o cliente, em Joinville nada muda, então. Perfeito. Pelo menos por enquanto. Joinville e região. É bem provável que teve em Santa Catarina também, o estado inteiro, e é bem provável que vai ser o Brasil inteiro. Porque hoje também não há uma disposição assim, vamos fechar tudo, porque isso, porque aquilo. Claro. Não, pelo contrário, né? A gente também está com muita dificuldade de mão de obra, né? Então que isso hoje é uma realidade no Brasil, não se discute mais só em Joinville, né? A Joinville tem um privilégio de estar a pleno emprego, né? Em virtude da grande capacidade que também nós temos aqui em Santa Catarina e Joinville também. Então hoje os cursos de treinamento do comércio também estão muito intensos, né? Então você vai buscando cada vez mais qualificar a mão de obra, né? Então hoje, se vocês uma hora fazer uma pesquisa, vocês vão ver que o comércio hoje paga bons salários, quase a nível de poder público, que vem prestar concurso, entendeu? Aonde tem lojas, aonde há uma preocupação em manter aquele bom quadro de funcionários, como as datas, quer dizer, muito colocado, que vocês sempre nos perguntam, né? Em final de ano, Dia das Mães, né? Com aquele bom profissional que vem para fazer um trabalho de um mês, né? De 30 dias, se ele tiver um pouquinho de capacidade, um pouquinho de vontade
que a gente fala que às vezes precisa ter um pouco mais de vontade, entendeu? Ele vai conseguir um bom trabalho. Então é isso que é importante no comércio. Tanto o sindicato do Mazinho lá do comércio também faz um trabalho de treinamento, nós também da patronal, junto com o Senac e também empresas particulares, a própria CDL hoje tem curso de treinamentos, que a gente temos que qualificar os funcionários de cada lugar. Então hoje a mão de obra aumentou muito no Brasil e a qualificação também em virtude de acordos que você já faz, né? Então você faz um bom acordo com o sindicato laboral, pode ter certeza que também entra nos treinamentos, né, para os seus funcionários. E é isso que vai melhorando o atendimento, né, na cidade como um todo. Presidente, tudo vai pelo bom senso e pela vontade, né? Isso. Pra gente finalizar, presidente, uma situação em Joinville que afeta muito a questão do comércio moradores em situação de rua. O senhor acha que a cidade vai conseguir resolver esse problema? Essa discussão chegou lá na Câmara, tem relatório da comissão, foi entregue ao prefeito Adriano Silva ao longo da semana, enfim, se discute, olha, tem que fazer que nem em Chapecó, que nem em Balneário Camboriú. Qual é a opinião do presidente do Sindi Lojas sobre essa situação em Joinville? Não, é uma situação realmente muito difícil, tanto para o poder público quanto para nós lojistas, principalmente do centro da cidade. Nos bairros também já chegou esse problema, né? Então esse é um problema que nós vamos ter que discutir a nível de Brasil, né? O governo federal, junto com os governos estaduais e os governos municipais, eles têm que chegar a uma conclusão de que isso é um problema que existe, inclusive existe até no mundo já. Quando a gente viaja, também na Europa também existe esse problema, nos Estados Unidos também existe esse problema, né? Então é um problema social e isso a gente tem que tratar. Então a gente também, eu não tenho a varinha mágica para chegar e dizer amanhã nós vamos fazer tal isso porque vai dar certo, né? Mas tem que existir algo que esses setores têm que se reunir, né? Como a gente se reúne para discutir uma portaria dessa sobre a questão do trabalho nos domingos e feriados, também essa questão social você tem que dialogar, você tem que ouvir todos os lados para o quê? Para ver como é que a gente faz. Eu tenho opiniões individuais que eu acho que as grandes fazendas, né, de recuperação das pessoas tem que existir. E acho que dentro dessas fazendas tem que ter todos os trabalhos, né, para ir melhorando aquele ser humano que qual o desgosto que ele teve da vida, entendeu? Que preferiu ficar com a rua, né? Então, se você juntar todos os setores, pega o setor de psicologia, o setor de psiquiatria, o setor médico e você dá um pouco de dignidade para aquelas pessoas, mas no trabalho, né? Produzir naquelas fazendas o seu próprio trabalho com lazer e ver que para comer precisa trabalhar, para se desenvolver precisa trabalhar. Eu acho que falta assim, as partes têm que sentar. Eu acho que o que está faltando é querendo jogando a responsabilidade para o outro, né? E quem mais sofre é o lojista. Por quê? Porque ele tem que abrir a sua porta, né? E muitos hoje abrem suas portas com as pessoas ali, né, fazendo suas necessidades, e o lojista que tem que ir lá para resolver aquele problema de manhã cedo, como já aconteceu na minha loja e em outras lojas também, né, de vários comerciantes que a gente escuta, né? Então o que a gente fala? Que todos os setores têm que se reunir para chegar, ver qual é a melhor solução para ir resolvendo esse problema. De vez, né? Carlos Grendene, obrigado pelo bate-papo, a gente trazendo luz à pauta, né, envolvendo o comércio, essa discussão, sempre bom a gente comentar os assuntos que impactam a nossa cidade. Vamos monitorar essa questão da portaria e o senhor volte quando quiser e puder para a gente atualizar os temas da nossa cidade. Obrigado. Bom dia a todos, muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês.